Olá a todos. Hoje queremos então dar continuidade ao nosso estudo bíblico de 1 Coríntios. Vamos trabalhar mais uma parte do capítulo 14, em que Paulo está tratando sobre a ordem no culto, como deve ser exercido os dons no culto, como deve ser a participação dos irmãos no culto público. Creio que existem princípios que nós devemos entender e aplicar hoje também, para que o nosso culto seja um culto que agrade a Deus e que cumpra o propósito de um culto público entre cristãos que estão ali buscando mais de Deus. Vamos então agora orar a Deus mais uma vez, pedir que Ele esteja nos abençoando nesse momento, nos orientando, que a gente possa compreender bem o que a Sua Palavra nos diz aqui nesse livro de 1 Coríntios. Deus, mais uma vez queremos agradecer ao Senhor por esse momento de estudo. Queremos pedir a Sua orientação, a Sua direção, que o Seu Santo Espírito nos ajude, que possamos compreender a essência desse texto precioso que temos diante de nós e, além disso, que possamos aprender com esses irmãos, com suas dificuldades, que muitas vezes são as mesmas que nós temos hoje. Possamos aprender aqui, especialmente com aquilo que Paulo está orientando a esses irmãos, que o Senhor esteja nos ajudando, possamos aplicar tudo isso que temos aprendido também a nossa vida para assim crescer cada vez mais, Deus. Pedimos isso e agradecemos. Amém. Então hoje vamos estar trabalhando o trecho de 1 Coríntios 14, do versículo 26 até o 33. Vamos estar dividindo em algumas partes. Inicialmente eu vou ler então do versículo 26 até o 28. Então diz assim o texto: Pois bem, irmãos, o que fazer então? O que fazer então? Lembre que Paulo falou toda essa questão dos dons ali no culto, toda essa bagunça. O que deveria ser feito então diante de tudo isso? O que deveria ser feito? E Paulo diz assim: Quando vocês se reúnem, um cantará, o outro ensinará, o outro revelará, um falará em línguas e outro interpretará o que for dito. Tudo que for feito, porém, deverá fortalecer a todos. Não mais que 2 ou 3 devem falar em línguas, devem se pronunciar um de cada vez, e alguém deve interpretar o que disserem. Mas se não houver alguém que possa interpretar, devem permanecer calados na reunião da igreja, falando com Deus em particular. Então Paulo inicia perguntando, o que fazer então? O que fazer diante de tudo isso que vem acontecendo ali? O uso desenfreado do dom de línguas e de profecia, toda essa questão, essa confusão que existia ali no culto. Então, primeira coisa ele diz ali, que quando eles se reúnem, cada um vai fazer uma coisa. Em outras versões diz que quando eles se reuniam, cada um tinha um cântico, uma palavra, uma revelação, uma doutrina, depende da tradução, vai dizer isso. Um tinha uma palavra em línguas, uma fala em línguas, outro uma interpretação, ou seja, os irmãos eram ativos, eles queriam participar, sempre alguém tinha alguma coisa. Então isso acontecia quando eles se reuniam, e isso é bom. Por um lado, é muito bom quando as pessoas querem participar do culto e contribuir de alguma forma. O problema é quando isso é feito de maneira desenfreada e também com motivações erradas. E Paulo aqui, logo depois que ele diz que quando eles se reunirem, cada um tem alguma coisa, um cântico, uma doutrina, um ensino, uma revelação, uma palavra em línguas, uma interpretação. Porém, apesar de tudo isso, todas essas coisas que tem ali no culto, todos os irmãos que estão dispostos a contribuir de algum modo, existe a necessidade de tudo isso que está sendo relatado aqui, tudo isso que iria acontecer ali no culto, fosse feito para a edificação de todos, o fortalecimento de todos. Tudo isso que tem espaço no culto, que é o ensino, a revelação, um cântico, uma palavra em línguas, uma interpretação, tudo isso deveria edificar, deveria visar a edificação de todos que estão ali presentes naquele culto, deveria fortalecer todos que estão ali naquele culto. Tudo isso deveria passar por esse filtro da edificação. Assim também é para nós hoje. Tudo que fazemos no nosso culto deve passar por esse filtro da edificação. Será que o que estamos fazendo, a nossa doutrina no culto, a nossa liturgia no culto, ela contribui para a edificação ou ela está mais dificultando a edificação das pessoas, está fazendo com que as pessoas não entendam o que está acontecendo? Então isso é algo que norteia o culto cristão em tese,
deveria pelo menos nortear o culto cristão até hoje. O culto cristão público é para a edificação das pessoas que ali estão. Então Paulo coloca esse princípio importante para esses irmãos. Parece que eles não entendiam. Queriam participar, mas de maneira desordenada e ninguém entendia nada e era uma grande confusão aquilo, e diante de toda essa confusão a edificação e o fortalecimento não eram concluídos, não tinham como serem efetuados de maneira efetiva, de maneira que fosse boa para esses irmãos. Agora então nós vamos estar lendo um pouquinho mais do texto, vamos estar vendo aqui no versículo 27, a primeira situação, a primeira questão que Paulo aqui coloca para o uso do dom de línguas. Primeira coisa que ele coloca aqui, primeira regra para o uso de dom de línguas. Não mais que 2 ou 3 devem falar em línguas. Paulo limita o número de pessoas, 2 ou 3, não mais que isso. 2 ou 3 devem falar em língua. E cada um deve se pronunciar de cada vez. Um de cada vez. Cada um fala, termina de falar, o outro vem e fala, terminou de falar, o outro vem e fala. Um de cada vez, de maneira ordenada. No máximo 3 pessoas. E Paulo diz que se não tiver quem interprete, então que a pessoa não fale em línguas. Ele coloca aqui também como regra a necessidade de interpretação do que está sendo falado. Se não tiver ninguém capaz de interpretar, se não tiver ninguém interpretando aquilo que está sendo dito, então a pessoa deve permanecer calada, falando particularmente com Deus. Isso que Paulo orienta. Então essas 3 coisas, no máximo 3 pessoas podem falar, devem se pronunciar um de cada vez, juntamente com a interpretação. Se não houver a interpretação, não existe o espaço para o dom de línguas no culto. Só existe o espaço para o dom de línguas no culto quando existe a interpretação, porque com a interpretação as pessoas entendem o que está sendo dito e são edificadas. Caso contrário, quando ninguém entende nada, não existe o fortalecimento, não existe a edificação. Então, primeira parte aqui, esse trecho que nós estudamos, a gente percebe que Paulo está colocando um regramento, algumas ordens para que o culto deles possa funcionar bem, visando a edificação de todos. Então Paulo regulamenta o uso do dom de línguas na igreja. Vamos estar lendo agora do versículo 29 até o 33, a primeira parte do 33. Diz assim: que 2 ou 3 profetizem e os outros avaliem o que for dito. Se alguém estiver profetizando e outra pessoa receber uma revelação, quem está falando deve se calar. Desse modo, todos os que profetizam terão sua vez de falar, um depois do outro, para que todos sejam instruídos e encorajados. Aqueles que profetizam têm controle de seu espírito e podem falar um por vez. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Então a gente para aqui na primeira parte do versículo 33, porque a segunda parte desse versículo, embora ele esteja no 33, ele já pertence ao assunto posterior que Paulo trata aqui a respeito das mulheres na igreja. Então é até aqui. Primeiramente agora, Paulo vai colocar no regulamento algumas regras para o uso do dom, o uso da profecia, do profetizar na igreja. Então Paulo vai estar colocando aqui. Também ele limita o número de pessoas, 2 ou 3. 2 ou 3 profetizem. Lembrando que a profecia aqui é o que ele coloca no versículo 3 desse mesmo capítulo, que é fortalecer, animar e confortar. Esse é o profetizar que ele está falando aqui. Não é adivinhação, não é algo como muitas vezes a gente pensa popularmente. Então, quando você pergunta a alguém o que seria profetizar ou uma profecia, normalmente você vai ouvir a seguinte resposta, que é uma adivinhação, é alguma coisa sobre o futuro. Mas aqui, o que Paulo coloca é a profecia, o profetizar, é fortalecer, animar e confortar. E nós vemos então que, além de apenas 3 pessoas ter esse limite, 3 pessoas profetizando, quando alguém estivesse profetizando e a outra pessoa recebesse a revelação, essa deveria dar a sua vez
deveria dar oportunidade para essa que está recebendo essa revelação também falar, ou seja, dê espaço também para os outros falar. Parece que havia uma competição ali e os irmãos queriam profetizar um mais que o outro e ao mesmo tempo, né, e quando vinha uma revelação para outro, esse não tinha oportunidade e falava junto com aquele que já havia começado a falar e ninguém entendia nada. Então pense, uma grande confusão parece rodear esse culto aqui na igreja de Corinto. E ele coloca então, né, essa questão de quando o outro recebe uma revelação, o outro está falando deve se calar, justamente para que exista espaço para que outros também profetizem. E ele diz no versículo 31, logo após isso que eu acabei de falar, que desse modo todos que profetizam terão a sua vez de falar. Ninguém vai ser impedido de falar, mas é preciso profetizar de modo ordenado, cada um na sua vez, cada um dando a vez para o outro, não querendo só ele falar. Então cada um deveria entender, né, que existe espaço para todos. Não precisa se atropelar, não precisa ficar com medo, né, de que não vai conseguir falar. Se Deus está levantando a pessoa para profetizar, ela quer que a congregação, os outros irmãos entendam o que está sendo dito. Caso contrário, não existe sentido para que isso seja colocado no culto. Não é uma competição. Lembre-se que o culto não é competição para ver quem tem o dom melhor, quem tem o dom mais intenso. Não, é para edificação. O culto é para edificação e tudo que está fazendo parte desse culto deve visar isso. Inclusive a profecia, o profetizar aqui, que deveria visar isso. E não deveria ser uma grande confusão de várias pessoas falando ao mesmo tempo e uma sobrepondo a outra e não dando espaço. Então, eles deveriam organizar melhor essa questão também. Paulo diz aqui, né, que quando se as pessoas seguissem esse conselho dele, um falando depois do outro, existiria uma coisa que iria acontecer. Justamente seria possibilitada a instrução e o encorajamento dessas pessoas, que remete ao versículo 3 que eu já citei aqui. Então, essa maneira ordenada que Paulo coloca ali, deveria então justamente proporcionar que as pessoas entendessem, fossem instruídas e encorajadas. Por isso deveria ser feito isso de maneira ordenada. Cada um fala um depois do outro para que seja possível a instrução e o encorajamento, que vem juntamente com o compreender e o entender o que está sendo dito. Então Paulo, ele coloca esses regramentos desse modo. Vale ressaltar, logo no primeiro versículo dessa parte aqui, no 29, ele diz que o que está sendo dito deve ser também avaliado dos demais, pelas pessoas que estão ali. O que está sendo dito deve ser avaliado, deve ser julgado, então, pelos irmãos que estão ali. Então, além de ser apenas, no máximo, 3 pessoas, além de um respeitar a vez do outro e ceder a vez para o outro, e fazer isso de maneira ordenada, falando um em sua vez, esperando para que seja possível a instrução e seja possível o encorajamento, vale ressaltar que existe espaço para aqueles que estão ouvindo esse profetizar aqui, para que esses irmãos julguem e avaliem o que está sendo dito. Nem todo profetizar, nem todo falar em nome de Deus, de fato, é de Deus. Então, nós vemos aqui justamente que existia grande distúrbio nesse dom aqui, essa questão de profetizar. Alguns profetizavam falando que Jesus seja amaldiçoado. Da onde que Deus levantaria alguém para falar isso no meio do culto público? No que isso edifica a igreja? Não edifica em nada, só causa confusão. Então, essa questão de avaliar, de julgar o que está sendo dito, analisar criteriosamente, ver se isso é conforme a palavra de Deus, se é conforme a pessoa de Cristo, se de fato edifica a igreja, se está exaltando a Cristo. Isso se dá justamente pela questão humana que muitas vezes corrompe e estraga até os dons que são dados aqui pelo Espírito Santo. Muitas vezes os dons são falsificados,
as pessoas falam em nome de Deus sem de fato Deus estar falando aquilo. Então, nós vemos que o aspecto humano muitas vezes prejudica o culto público, prejudica o exercício de dons, e justamente por conta disso que é para toda a congregação avaliar, analisar e julgar o que está sendo dito, e não aceitar tudo sem antes ver se isso é conforme a palavra de Deus, é conforme a pessoa de Cristo, é conforme o que Cristo espera da sua igreja. Então, isso é muito sério. Por isso existe espaço para avaliar, julgar o que está sendo dito. Nem sempre, só porque alguém disse está profetizando em nome de Deus, ela está mesmo. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Precisamos sempre analisar o que está sendo dito, ver se tem conformidade com aquilo que Deus falaria para a sua igreja, com aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Então, precisamos ter muito cuidado com isso. Lembrando que a grande intenção desse profetizar aqui não é assim estar prevendo o futuro ou qualquer outra coisa, mas é justamente a instrução, instruir as pessoas na palavra de Deus, na doutrina, instruir as pessoas e também encorajar os irmãos. Essa aqui é o profetizar que Paulo está falando. Muito diferente do que nós entendemos às vezes de maneira geral como sendo profetizar. Então esse é o profetizar que ele fala. E Paulo termina essa questão ali do profetizar, dessas pessoas que profetizam, dizendo que aqueles que profetizam têm controle de seu espírito e podem falar um por vez. Por que Paulo está falando isso? Algumas outras versões dizem que o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Algumas versões trazem desse modo. Mas essa versão particularmente acho que explica melhor o que Paulo está querendo dizer de maneira mais clara. Aqueles que profetizam têm controle de seu espírito e podem falar um por vez. Então parece que quando os irmãos estavam profetizando, eles alegavam não ter controle sobre eles. Não, eu fico descontrolado, não consigo me conter e eu falo, e vou falando, e o outro dizia a mesma coisa, eu também não consigo me controlar e eu vou falando, e pense que confusão seria isso, várias pessoas profetizando, falando ao mesmo tempo, e você lá no meio desse culto tentando entender alguma coisa e não sabe se você ouve o primeiro irmão que começou, o irmão que começou agora, você não sabe mais o que você faz ali, você não consegue entender nada. Então pense um lugar muito difícil de se entender alguma coisa que estava sendo dita. Era algo complicado. Então Paulo coloca aqui justamente que aqueles que profetizam, eles têm controle de seu espírito. Eles não estão fora de si, não estão em transe, não estão em descontrole, eles têm controle de si e cada um pode falar na sua vez. Cada um fala na sua vez. Cada um falando quando existe a oportunidade, esperando o irmão terminar, você fala, agora você espera, você fala um por vez. Então, aqueles que profetizam têm controle de seu espírito, têm controle sobre o que estão fazendo, não estão em transe, não estão fora de si, como parece que alguns alegavam. Então, não sei qual que é a ideia que você tem a respeito dos dons espirituais. Muitos têm a ideia de que dons espirituais são um transe espiritual em que a pessoa fica fora de si e começa a fazer coisas descontroladamente. Mas nós vemos aqui que Deus é Deus de ordem, como Paulo termina essa parte. Deus é Deus de ordem, Deus é Deus de paz, não é Deus de desordem. Deus ele utiliza os dons espirituais para edificação e de maneira ordenada. Ele não faz um descontrole total no culto para que ninguém entenda nada. Então os dons são espirituais e nem por isso são descontrolados, nem por isso são utilizados em transe. Então os dons espirituais são para edificação na igreja e os dons espirituais são colocados no culto para serem exercidos com ordem, prezando o entendimento para que as pessoas sejam instruídas, encorajadas, sejam edificadas. É isso que Paulo está demonstrando. Os dons são espirituais. Os dons são espirituais, mas eles não são como a definição espiritual que muitos têm. Então, esses dons visam com que nós entendamos aquilo que Deus está querendo passar para nós.
E como você vai entender algo se você está fora de si, você não tem controle sobre si, o outro irmão também não tem controle, não sabe mais o que está fazendo? Então, a ideia é que tudo isso acontece de modo que é possível entender e é necessário entender racionalmente, né? É necessário você compreender aquilo que está sendo dito. Justamente por isso Paulo está ordenando o culto deles. Era um culto que ninguém entendia nada. As pessoas não eram edificadas. Parece que saíam dali mais confusas do que quando entraram. Nada mudava, muita competição para quem quer ser mais espiritual, quem profetiza mais, quem fala mais em línguas. E as pessoas não eram edificadas. As pessoas não sabiam o que elas deveriam fazer. Saíam dali, parece que em profunda confusão, porque o culto era de confusão. Mas o Deus que nós servimos não é Deus de confusão, não é Deus de desordem, é Deus de ordem. E assim deve ser também o nosso culto, refletindo esse Deus a quem nós cultuamos. Se cultuamos, se servimos um Deus de ordem, o nosso culto também deve ser um culto de ordem, prezando, manifestando os dons que são necessários na igreja, sim. Muitos dizem que para ter ordem não é possível ter dons, mas aqui o capítulo concilia os dons espirituais com a ordem. Então é necessário os dons espirituais da igreja. Muitos dizem que os dons só causam desordem. Eles causam desordem quando são usados de maneira errada, como era usado aqui. Mas quando são usados da maneira correta, visando a edificação, de maneira ordenada, como Paulo orienta, a edificação é alcançada, as coisas funcionam bem como é para ser. Então, sinônimo de desordem não é a mesma coisa que dons, para alguns é. Infelizmente, muitos irmãos acham que os dons são desordem, mas não são. O problema é como os dons são usados. E a ausência de dons não é sinônimo de ordem, como alguns pensam, mas sim um sinal de esterilidade e de falta de dons que prejudicam a igreja. Então temos que aprender a conciliar os dons espirituais e a ordem, porque Deus é Deus de ordem, nós servimos Ele e Deus espera também que o nosso culto seja um culto bem ordenado, um culto que cumpra o seu propósito de edificar as pessoas. Então Paulo fecha justamente com essa mensagem a eles. Deus não é Deus de desordem. Então pensem bem como vocês estão fazendo o culto de vocês. O culto de vocês é desordenado. Embora tenha dons, mas ele é desordenado. Nós precisamos ter os dons no culto, na igreja precisamos mais de maneira ordenada. Espiritualidade, dons espirituais não são sinônimos de transe e de desordem, mas são sinônimos de ordem e de edificação vindo em encontro à igreja. Espero que vocês possam ter compreendido o que Paulo está falando aqui e que a gente possa aplicar isso também nos nossos cultos. Que tudo o que façamos ali seja prezando a edificação dos irmãos, prezando o entendimento de cada irmão, independente do grau de conhecimento, de maneira mais simples, que cada irmão entenda, seja encorajado, instruído na verdade, na palavra de Deus, e possa crescer, possa ser edificado. Nós precisamos dos dons, precisamos da edificação, precisamos de ordem, precisamos dessas coisas tão importantes que Paulo nos coloca aqui. Precisamos tomar cuidado como nós dirigimos o culto, como fazemos a liturgia, o andamento do nosso culto. Que Deus nos direcione também nisso como igreja. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Espero que esse estudo seja de grande proveito para cada um que está assistindo. Que Deus abençoe vocês e até o próximo estudo.